Olá, muito provavelmente você esteja querendo saber sobre o autismo. O que é o autismo? Quem é o autista? Como ele se alimenta? Como ele fala? Se ele fala ou não? Enfim, todas essas perguntas eu vou responder hoje no vídeo de agora. Bem, o Renan me convidou para participar do canal Mas Afinal, no vídeo de hoje. Eu vou falar sobre autismo. E vou me apresentar primeiro porque isso vai ser importante no decorrer do vídeo. Primeiro, meu nome é Ricardo Oliveira, eu tenho 28 anos, moro em São Paulo, capital. Sou formado em comunicação social com pós em mídias e redes sociais. Faço parte de uma associação chamada Abraça, que é uma associação por direitos das pessoas autistas. Então, eu sou ativista, autista. E tenho também um canal chamado Autismo Pensante, onde eu falo sobre política, autismo e mercado de trabalho. Então, vai estar tudo aqui na descrição. As fontes que eu utilizei no vídeo, ainda mais o canal para você ir lá e dar seu inscrever-se lá, porque tem muito conteúdo legal, não só sobre autismo. Agora, para começar, o que é o autismo afinal? Autismo é uma condição de nascença, ou seja, ela não pega no ar, a pessoa já nasce autista. É uma deficiência psicossocial, ou seja, tem a ver com a socialização e que, como o próprio nome diz, ser deficiência psicossocial, tem relação com a dificuldade em socializar, além de outras características que eu vou falar agora, que são só as principais, mas são as mais importantes. E o primeiro é a ecolalia, que no caso é a repetição de frases, sons, palavras que o autista ouviu recentemente ou ouviu há muitos anos. A questão do hiperfoco, que é um interesse muito focado que o autista tem num tema bem específico. Eu posso até utilizar como o meu exemplo o meu hiperfoco que eu já tive em retro games, né, jogos antigos da década de 90, que inclusive no hiperfoco dá para ter mais de um hiperfoco, e o hiperfoco pode mudar conforme o tempo, durante a vida. E a terceira, mas não menos importante, característica do autista é a questão da hiper ou hipossensibilidade. Hipersensibilidade é quando o autista é muito sensível às sensações, né, aos sentidos do corpo. E o hipo é quando a pessoa autista não tem muito essas sensações. No caso da hipersensibilidade ou da hipo, pode ser em relação a principalmente ao toque, à luz e ao som. Por que eu estou falando isso? Porque o autista, quando ele tem muita sobrecarga sensorial, que é quando o autista, por exemplo, vai em um show, socializa demais, enche o baldinho, né, como dizem, ele acaba se sobrecarregando e gerando uma crise que algumas pessoas chamam de crise ou crise sensorial, outras pessoas usam um termo em inglês chamado meltdown, que é uma crise de choro. Outras pessoas autistas no caso, acabam tendo o chamado desligamento, que é o equivalente ao shutdown no inglês. É basicamente quando o autista resolve não mais interagir com nada, não responde a estímulos, né? No caso, estímulos orais para quem é autista grau 1. Falando em autistas grau 1, existem o autista grau 2 e o grau 3. Basicamente é o seguinte, a diferença entre o autista grau 1, grau 2 e grau 3 são os níveis de suporte. Basicamente, a cada nível acima o suporte é maior. E em alguns casos, principalmente em grau 3, não tem uma oralidade, ou seja, o autista não fala. Não quer dizer que ele não se comunique, porque existe a tal comunicação aumentativa alternativa, que são outras formas de se comunicar. Por exemplo, a Libras é uma forma de comunicação, tem formas de comunicação que utiliza de imagens para isso, então não é só a comunicação oral que importa. E no caso são esses três tópicos de características que o autista tem. Tem outros, mas são menos importantes. Alguns autistas têm, outros autistas acabam não tendo ou não desenvolvendo na vida. Agora eu vou falar sobre os mitos do autismo. Existem diversos mitos do autismo. Eu demorei um pouco para
acabar segmentando para 3, mas são 3 bastante importantes. Primeiro, o autista é visto como uma pessoa super inteligente ou uma pessoa muito burra. Isso não tem respaldo científico nenhum, porque... Claro, existem autistas que desenvolvem uma inteligência muito acima da média, porque alguns autistas são savant, que é a síndrome do inteligente burro, que basicamente é uma pessoa que tem um QI muito alto dentro de um tipo de inteligência, dentro da teoria da inteligência múltipla, enquanto em outros tipos de inteligência está na média ou abaixo da média. Porém, não é todo autista. Na verdade, é só uma pequena parcela savant. Outros autistas são de QI normal e isso não tem problema nenhum, porque eu vejo muitos pais, você já deve ter visto quando um pai de autista fala que trata o seu filho como um super gênio, com um potencial enorme para desenvolver alguma coisa meio a la Einstein, por exemplo. E quando falam de inteligência, só falam de inteligência lógico-matemática, que para a maioria das pessoas é o que mais importa, infelizmente. E sobre a baixa inteligência tem relação com alguns pais e mães de autistas que acham que o filho não vai aprender nada porque associam muito o autismo com uma deficiência intelectual, e não é verdade. Como eu falei anteriormente, o autista é um tipo de deficiência psicossocial, então não tem a ver com coeficiente intelectual, por exemplo. Outro mito do autismo: o autista não fala. Sim, esse é um mito que muita gente acaba acreditando, porque acaba só vendo autista grau 3 não oralizado e acha que autista não fala, mas não é verdade. Eu sou prova disso. Eu sou autista grau 1, que também é chamado de Asperger, né, que é um termo que já está caindo em desuso, o que não quer dizer que o autista não possa se comunicar, o autista não oralizado. Porém, existem autistas que falam. Existe toda uma comunidade de autistas. A única diferença é que, por meio da questão da hipersensibilidade, às vezes o autista acaba tendo que dar uma maneirada um pouco na sua fala, porque isso certamente vai acabar gerando consequências lá na frente de um cansaço muito grande por ter socializado demais. E a terceira é bastante difundida dentro do ramo científico, pelo menos no caso de pseudociência, de charlatanismo, ou dentro da academia pelos mesmos motivos, que é tal coisa é cura do autismo. Cada ano, cada época tem a sua cura do autismo. Já teve a questão do MMS, né, que deu o que falar numa certa época, que basicamente é alvejante, que o autista, principalmente criança e bebê, ingere para curar a droga do autismo. É um alvejante, velho. Enfim, é um absurdo, mas tem gente que cai, né, porque acha que o autista nunca vai ser independente, e tá lá no calor do momento, vem um psiquiatra, um médico ou um dito especialista em autismo falar uma besteira dessa e a pessoa acaba acreditando. Muito por conta também de não aceitar que o filho seja autista. Já teve época que volta e meia acaba surgindo que é a questão do glúten, que o glúten acaba, de acordo com eles, fomentando mais as características autísticas da pessoa, o que não tem muito respaldo científico, na verdade, fora o fato de que isso prejudica bastante a seletividade alimentar do autista, que é uma das características do autista, e eles são bastante seletivos, nós somos bastante seletivos com relação à alimentação. E agora imagina se você tirar a alimentação à base de glúten, que basicamente é 80-90% a maioria da alimentação em supermercado. Que coisa bonita de se ver, não é mesmo? E agora a mais nova moda é a questão da vitamina D, onde a vitamina D, de acordo com certos especialistas, entre muitas aspas, de autismo, diminuem as características autísticas. Então vem lá o pai, que ou é desinformado ou não aceita o seu filho ser autista, ou os dois, na maioria das vezes
aceita uma opinião, entre muitas aspas, de um dito especialista, entre muitas aspas, em autismo, e acaba dando para o seu filho doses altas de vitamina D. Então, é horrível, eu sei, é meio bosta, mas acontece. Então esses são os 3 principais mitos em relação ao autismo. E por fim eu vou falar sobre como está o autista hoje, o autismo em geral. No caso, estamos vivendo numa terceira onda de autismo. Para você que não sabe, passamos a primeira onda, que é a onda da área médica, falando sobre autismo. Depois passamos pela segunda onda do autismo, que são os pais e mães de autistas falando sobre autismo. E agora estamos na terceira onda do autismo, que são os autistas que estão falando sobre autismo. Principalmente os autistas oralizados. Tudo indica que na próxima onda do autismo vai ser os autistas não oralizados que vão ter maior força dentro do debate. Enfim, com a terceira onda, os autistas estão ocupando cada vez mais os espaços, seja o espaço do mercado de trabalho, apesar de que 85% dos autistas estejam fora do mercado de trabalho ainda. Há autistas ocupando espaço dentro da academia, seja na graduação ou pós-graduação, mestrado e doutorado, e autistas ocupando espaço político, como algumas candidaturas que estão ocorrendo nesse exato momento nas prefeituras, né, por meio da Câmara Municipal. E por último, mas não menos importante, a questão da intersecção entre lutas. Existe a luta do movimento preto, do movimento feminista, do movimento LGBTQIA+, por exemplo. Então, o autista, ele não é só o autista, ele pode estar fazendo parte de outro movimento. Então, por exemplo, um autista preto, ele pode fazer uma intersecção entre lutas, falar sobre ser preto e ser autista ao mesmo tempo. Da mesma forma que uma pessoa que faz parte do universo LGBTQIA+, possa falar sobre sua experiência autista em relação ao seu recorte de gênero. E por fim, no caso da luta feminista, falar sobre o feminismo da mulher autista. Como eu falei no início do vídeo, eu vou deixar todas as fontes que eu utilizei para o vídeo aqui na descrição do vídeo, para vocês darem uma olhada, que é sempre bom você acabar aprendendo um pouco sobre um assunto novo, né, que você acaba não vendo costumeiramente, né? E não se esqueça de se inscrever no canal do Mas Afinal, aqui no botão aqui abaixo, e não se esqueça de se inscrever no canal do Autismo Pensante. Como eu falei anteriormente, eu falo de política, autismo e mercado de trabalho, e não se esqueça de comentar o que você achou do vídeo, sobre o que você acha sobre o autismo, sobre as características do autista, sobre os mitos em volta do autismo e sobre como está o autismo hoje. Então não se esqueça de se inscrever no canal Mais Afinal e no meu canal. E espero ver vocês no canal Autismo Pensante. Então é isso. Espero ver vocês lá. Até a próxima. Tchau!